A paz do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nós vamos dar continuidade ao tema: se a semente se recusar a morrer, jamais ela vai gerar vida. Vimos que a condição fundamental para gerar vida é negar-se a si mesmo. É renunciar à própria vida para Cristo viver. É entregar totalmente o controle da vida a Deus. O grão de trigo, ele se permite ser completamente desnudado, sofrer uma transformação para gerar uma vida, o broto, e a partir do broto frutificar. O grão de trigo, ele não tem escolha, é morrer ou morrer para ele gerar o broto. E assim precisa ser a nossa vida diante de Deus. Eu preciso permitir ser afligido por amor de Cristo. O nosso texto para meditação, ele se encontra no livro de 2 Coríntios 4, de 8 a 12. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. O nosso sofrimento, causado pelas aflições do nosso dia a dia, nos torna participantes da morte de Jesus. E assim, a vida de Jesus se manifesta na nossa vida. E assim, nós nos tornamos testemunhas de Cristo. A pergunta hoje que Deus faz para nós: como nós temos lidado com as aflições e os sofrimentos? Nós estamos indo como Jesus, que é afligido, ele não abriu a boca, foi como uma ovelha muda, ser sacrificado? Ou nós temos reclamado o tempo todo, porque não entendemos como Cristo, se Ele já morreu por mim, se Ele já pagou os meus pecados, se eu já fui justificada, se o sangue dele está sobre a minha vida, então por que ainda eu preciso sofrer as aflições? Por que eu tenho que passar por tudo isso? A palavra diz isso. Nós precisamos sim nos permitir ser afligido para ser participantes do sofrimento que ele já sofreu por nós. E assim a vida dele brota na nossa vida. Em Isaías 53 diz que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, foi humilhado, cuspido, traído, esbofeteado, o mais rejeitado entre os homens, desprezado, muita dor sobre si ele sofreu, foi oprimido e afligido, como eu já disse, e foi
sofreu tudo calado como uma ovelha muda, por amor, porque estávamos desgarrados como se não houvesse, se não tivéssemos um pastor. Por amor, Ele é apaixonado por cada um de nós, Ele tem ciúmes de cada um de nós. E assim tem que ser esse amor que brote no nosso coração por Jesus. Que possamos viver agora entendendo que as aflições, elas fazem parte para que Jesus se manifeste nas nossas vidas. Vamos orar, queridos. Querido Espírito Santo, nós pedimos perdão por nossos pecados e pedimos permissão para entrar na Tua presença. Tu és santo, maravilhoso, digno de todo louvor, a toda adoração. Por favor, Espírito Santo, nos perdoa por tantos momentos do nosso dia e da nossa vida não entendermos que os sofrimentos e as aflições que passamos aqui na terra é para que possamos ser participantes da morte de Jesus e a partir daí a nossa vida estar completamente no controle dele e ele possa viver através de nós. E assim seremos testemunhas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Perdoa cada um de nós. Enche o nosso coração de amor, porque só o Senhor poderia amar alguém que somos vaso de barro tão frágeis, pobres, cegos e nus, completamente dependentes de Ti, do Teu amor. Mas muitas vezes queremos agir independente de Ti e não dependentes de Ti. Mas nós não podemos, nós não conseguimos, porque fazemos tudo errado se o Senhor não está conosco. Reina na nossa vida, completamente, entregamos o controle das nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, ensina-nos a amar. Ensina-nos a ter um arrependimento, leva-nos a um arrependimento genuíno. E que nós possamos viver conforme está escrito em 2 Coríntios 4, para sermos participantes do sofrimento de Cristo e Ele venha cada vez mais se manifestar na nossa vida, para que possamos ser testemunhas, para que outros que estão perdidos venham a ser alcançados pelo Teu amor, Jesus. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, que possamos Te amar cada vez mais, em nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigada pelo Teu sacrifício, Jesus. Muito obrigada pelo Teu amor. Que o Teu caráter, a Tua identidade, a Tua personalidade reflita na nossa vida, em nome de Jesus. Fica conosco, nos abençoa, abençoa a nossa casa, a nossa família e tudo que leva o nosso nome. Nos guarda, nos protege, nos ilumina e nos abençoa e nos perdoa de todo o nosso coração. Nos perdoa em nome de Jesus e ajuda-nos a pecar cada vez menos, que o pecado em nossa vida seja um acidente, que abandonemos tudo que nos faz permanecer
longe de Ti. Que cada vez mais estejamos santos, como o Papai é santo e pede para que sejamos também. Muito obrigada por esse momento junto contigo. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.